Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao oitavo vídeo dessa série sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Eu sou o Joaquim, sou professor do Laboratório Didático de Química, o LADQUIM, e lotado no Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa sequência de vídeos, que tem como público-alvo professores de ensino médio e alunos de licenciatura em Química, nós discutiremos a construção dos nomes preferenciais IUPAC, ou PINs, de compostos orgânicos. Nos vídeos anteriores, conversamos sobre aspectos gerais das regras vigentes publicadas pela IUPAC, sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos, de álcoois, fenóis, éteres e de compostos da família dos ácidos carboxílicos. Se você não assistiu ainda, vai lá antes de ver esse aqui. Neste vídeo, nós discutiremos a nomenclatura dos compostos carbonilados, aldeídos e cetonas, e também diminas e oxímãs. Compostos carbonilados são aqueles que apresentam o grupamento carbonila, que, como vimos no vídeo anterior, é formado por um átomo de carbono ligado a um de oxigênio por meio de uma ligação dupla. Duas funções orgânicas carboniladas frequentes em compostos que são importantes matérias-primas nas indústrias química e farmoquímica são os aldeídos e as cetonas. A função aldeído apresenta o carbono da carbonila ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio, enquanto que na função cetona, esse carbono estará ligado a duas cadeias hidrocarbônicas, ou poderá ainda fazer parte de uma cadeia cíclica. Diversos produtos naturais apresentam essas funções, como o citral, o cinamaldeído e a cânfora. Novamente, cuidado, esses são nomes comuns, mas não são PINs. Os análogos nitrogenados dos aldeídos e cetonas são as iminas. Podemos utilizar também as denominações aldiminas e setiminas, mas não são lá muito comuns em livros textos de química orgânica. As iminas, os aldeídos e as cetonas, com pelo menos um átomo de hidrogênio ligado ao carbono vizinho, chamado de carbono alfa, existem em um equilíbrio tautomérico que, na maioria dos casos, está deslocado no sentido da espécie onde há ligação dupla carbono-heteroátomo. Existem ainda as oximas, onde há um grupo hidroxila ligado ao átomo de nitrogênio da imina. Esses compostos foram muito importantes na história da síntese orgânica, pois antes do surgimento de técnicas como a espectroscopia de infravermelho e da ressonância magnética nuclear, a identificação de aldeídos e cetonas se dava pela determinação de propriedades físicas de derivados como as oximas, que tinham seus valores de ponto de fusão tabelados. Como muitas delas são sólidos cristalinos, de fácil obtenção e purificação, era possível proceder à identificação com um bom grau de confiabilidade. Saudades daqueles tempos. Diversos aldeídos e cetonas são utilizados na indústria de cosméticos e perfumaria, devido ao odor agradável e à alta volatilidade. Por isso, às vezes, vemos textos associando essas propriedades físicas e organolépticas à presença dessas funções, como se fossem propriedades dessas funções. Isso, entretanto, não está correto. Vemos o mesmo tipo de discurso em outras situações, onde se fala de propriedades das funções. O que acontece nesses casos é normalmente uma escolha de exemplos que se encaixam dentro de um mesmo conjunto de compostos com relações estrutura-propriedade semelhantes, ignorando uma gama enorme de outros compostos que não apresentam tais propriedades. No caso dos aldeídos, por exemplo, quando são associados a odores agradáveis e alta volatilidade, está se falando de um conjunto que inclui os aldeídos monoterpênicos como citral, neral, geranial, entre outros. Isso não significa que todos os aldeídos têm odor agradável, ou que essa função seja responsável pelo odor agradável desses compostos.
Tanto é que o isobutiraldeído tem um odor insuportável. E os aldeídos monoterpênicos, quando reduzidos, geram álcoois que também são utilizados para conferir odor agradável a diferentes produtos. Ou seja, a presença de uma determinada função por si só não pode ser responsabilidade pelas propriedades físicas, químicas e organolépticas dos compostos orgânicos. Isso nos leva a uma das discussões mais importantes para a construção do pensamento químico: a noção de que a química é uma ciência emergente. Não, isso não significa que a química era pobre, ganhou na loteria e foi morar no bairro chique, não. Esse termo, emergência, está ligado à teoria da complexidade e significa que não podemos explicar as propriedades de um conjunto apenas pela soma das propriedades de suas partes. Confuso? Vamos lá. Pense em uma molécula de água. Podemos prever todas as propriedades dessa molécula apenas a partir das propriedades dos átomos de hidrogênio e de oxigênio? Certamente que não. Ou seja, a junção das partes hidrogênio e oxigênio em um arranjo específico gera novas propriedades ao conjunto, que é a molécula de água, e que não estavam presentes nessas partes. O mesmo ocorre com a substância água. Não temos como prever o comportamento dela apenas olhando as propriedades de uma única molécula de água. A biologia também é uma ciência emergente. Pense nos diferentes tipos de células do corpo humano, todos formados a partir das mesmas organelas. Já a física tende a ser reducionista. Tanto o movimento de uma bola de gude quanto de um sistema planetário podem ser descritos por uma mesma equação. Isso faz com que a forma de pensar nas questões da química, ou seja, a sua epistemologia, seja diferente da que usamos na física, embora, como ciências da natureza, elas compartilhem uma epistemologia comum. Quem leu o artigo da professora Mercedes Izquierdo que eu indiquei no vídeo passado, certamente entendeu isso quando ela falou da diferença entre o átomo químico e o átomo físico. Fascinante, não? Para quem quiser saber mais sobre a química como ciência emergente e as consequências que isso traz para o ensino de química, vou deixar na descrição do vídeo um link para um artigo do professor Halil Tumay sobre o assunto. Vale a pena a leitura. E para quem tem dificuldades com inglês, só usar o Google Tradutor. Vamos em frente? Agora é a hora de começarmos a falar da construção dos pins de aldeídos. Assim como nos ácidos carboxílicos, temos aldeídos cujos nomes retidos são pins: o formaldeído, o acetaldeído, o benzaldeído e o oxaldeído, que é uma forma mais curta de oxalaldeído e que, na verdade, até soa melhor aos nossos ouvidos. Já os outros aldeídos terão como pins seus nomes sistemáticos. Temos duas formas de construir esses nomes, dependendo do tipo de estrutura. Vamos primeiro ao caso mais simples, como o dessa estrutura no vídeo. Podemos observar que, nesse caso, temos apenas uma função aldeído e que está localizada em uma cadeia aberta. Nesse caso, basta dar o nome do hidrocarboneto correspondente e adicionar o sufixo "al" no final do nome, retirando a letra O para evitar um cacófono. Aqui, a cadeia principal tem 5 átomos de carbono, logo corresponde à cadeia do pentano. Além disso, temos uma metila na posição 2, um átomo de cloro ligado no carbono 5, e nesse mesmo carbono temos uma cadeia lateral ciclopropila. Veja que aqui já estou numerando a cadeia considerando o carbono da carbonila como sendo o carbono 1, ok? Agora é só colocar o sufixo "al" e juntar tudo que ficamos com o seguinte PIN: 5-ciclopropil, 5-cloro, 2-metil, pentanal. Tranquilo? Vamos em frente? Vamos ver outro exemplo? Aqui temos uma estrutura com 2 grupos aldeído. Devemos proceder como no exemplo anterior,
apenas colocando o termo "di" antes do sufixo "al". Não é preciso colocar as numerações correspondentes às carbonilas, porque obrigatoriamente são os dois carbonos terminais da cadeia. O PIN desse composto será 7-metóxi, 4-nitro, 3-propan-2-il, nonano-dial, sendo que a numeração foi definida de forma a dar os menores valores para um maior número de ligantes da cadeia principal. Na outra opção, o grupo nitro ficaria com uma numeração maior, 6, e por isso esta que usamos é a correta. E se não tivesse o grupo nitro, a numeração seria diferente? Pense nisso. Vejamos outro tipo de situação. Aqui temos o grupo formila ligado a uma cadeia hidrocarbônica cíclica, no caso, derivada do ciclo hexano. Assim como aconteceu nos ácidos carboxílicos, não podemos simplesmente seguir a regra anterior e adicionar o sufixo ao final do nome do hidrocarboneto. Nesse caso, utilizaremos o sufixo carbaldeído. O carbono da cadeia cíclica, onde a carbonila está ligada, será o carbono 1. E com isso, o carbono onde está ligada a cadeia butan-2-ila será o carbono 3. Portanto, o PIN deste aldeído é 3-butan-2-il, ciclo hexano, carbaldeído. Mas não é só nesse caso que usamos o sufixo carbaldeído. Há uma outra situação em que ele também é empregado. Vamos ver? Então, essa é a outra situação. Temos uma estrutura onde há mais de duas funções aldeído ligadas a uma cadeia aberta. Essa é uma situação um pouco mais complicada, mas não é difícil não. O que vamos fazer é definir a cadeia principal sem considerar os carbonos carbonílicos. Nesse exemplo, portanto, a cadeia principal será considerada como sendo uma sequência de 6 átomos de carbono, logo correspondente ao hexano. Agora, colocaremos o sufixo carbaldeído precedido do termo tri, para representar que são 3 grupos formila ligados a essa cadeia principal. Além disso, temos ainda uma cadeia lateral propan-2 e lideno. Para finalizar, vamos numerar a cadeia principal e, assim, os grupos formila estarão ligados aos carbonos 1, 3 e 6 da cadeia do hexano, e a cadeia propan-2 e lideno na posição 4. Então, o PIN é 4-propan-2 e lideno, hexano 1,3,6, tricarbaldeído. Sobrevivemos? Acho que sim. Vamos para as cetonas agora. Essa é uma situação bem mais tranquila. Sempre que a cetona for a função principal, basta adicionar o sufixo "ona" no final do nome do hidrocarboneto correspondente, sempre lembrando de indicar a posição da carbonila na cadeia principal. Olha esse exemplo. A cadeia principal tem 6 átomos de carbono e uma ligação dupla, portanto, correspondente ao hexeno. Logo, temos aqui uma hexenona. Como a numeração deverá dar prioridade à função cetona, o PIN dessa cetona será X4-en-2-ona. Bem mais fácil, ainda bem. Vamos ver outro exemplo? Esse parece ser um pouco mais difícil, mas não é não. Temos aqui uma carbonila cetônica ligada a 2 cadeias cíclicas. Vamos nomeá-las primeiro. A da esquerda trata-se de uma fenila, que na posição 4, em relação ao carbono onde está ligada a carbonila, temos um grupo hidroxila. Logo, o nome dessa cadeia lateral será 4-hidroxifenila. E a da direita? Ela é derivada de que hidrocarboneto? Do fluoro ciclopenteno, correto? Como o carbono que se liga a carbonila é o carbono 1 dessa cadeia lateral, o nome dela será 2-fluoro-ciclopente 1-en-1-ila.
Tenho que colocar esses números 1? Tenho. Agora que já temos o nome das cadeias laterais, é só dar o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal e adicionar o sufixo "ona". Quantos carbonos temos na cadeia principal, que é a que contém a carbonila? Isso mesmo, 1. Então, metano mais ona, que vai dar metanona. Estranho? Um pouco. Não existe a metanona, mas existem metanonas. O mesmo acontece com as etanonas. Mas voltando ao PIN desse composto. Então, temos aqui a 2-fluorociclopente-1-en-1-il, 4-hidroxifenil, metanona. Já estamos chegando no final, falta pouco. Vamos agora para as iminas e oxinas. Para dar nome a elas, vamos fazer da mesma forma que para os compostos carbonilados correspondentes, apenas empregando agora o sufixo imina. Vejamos 2 exemplos. No da esquerda, temos uma imina que tem uma cadeia do butano, como sendo cadeia principal, e o grupo imina está localizado no carbono 2. Portanto, temos aqui a butan-2-imina. E na da esquerda? Ora, é tudo igual, só que agora temos uma hidroxila ligada ao nitrogênio. Vamos proceder da seguinte forma: dar o nome como na imina correspondente, e a hidroxila será representada da mesma forma que quando a função álcool não é a função principal, usando o termo hidroxi para representá-la. Como ela estará ligada no nitrogênio, a sua posição será representada pela letra N maiúscula. Portanto, aqui temos a N-hidroxibutan-2-imina. Para terminar esse vídeo, o que está faltando mesmo? Sim, fazer um exercício. Então, como sempre, para fecharmos a nossa discussão, tem que gerar o PIN para essa estrutura. Pause o vídeo e tente. Agora, veja se o PIN que você construiu ficou assim: 3-terc-butil, 6-2-oxociclopentil, X3-enal. Lembre-se que quando carbonilas não são a função principal, devem ser indicadas com o termo oxo. Nós discutimos isso no primeiro vídeo sobre compostos orgânicos funcionalizados. Se você ficou com dúvida, vai lá, revê o vídeo e tente construir o PIN novamente. Ufa, terminamos! É isso aí, pessoal. Obrigado por nos assistirem. Na descrição do vídeo, deixei uma listagem com as fontes das imagens utilizadas nesse vídeo. No próximo, continuaremos a falar sobre os pins das funções nitrogenadas. Não deixe de curtir o vídeo e conhecer as páginas do Ladquim no Facebook e no Instagram. Os links estão na descrição desse vídeo. Até a próxima!